Fala pessoal, tudo bem? Professor Jonathan com vocês aqui, mais um vídeo do canal e vamos continuar então falando um pouquinho sobre o histórico das políticas habitacionais do Brasil ou o que rolou na habitação, né, ao longo da nossa história, né? Já tem vídeo aqui, nós já falamos de 1920, né? Lembra o que estava acontecendo em 1920, que era o quê? As habitações sanitárias, ou seja, pessoal, a criação do banheiro, isso mesmo, né? Então foi permitido que a classe mais baixa pudesse trazer esse cômodo, né, esse cômodo sanitário aí dentro da casa. Olha que loucura, né? Lembra que antigamente nós tínhamos os casebres, né? São aquelas casinhas que ficavam, na verdade, fora das casas, né? Só quem poderia ter a habitação higiênica, né? O cômodo higiênico, na verdade, o nosso banheiro dentro das casas era quem tinha um poder de aquisição maior, pessoal. A classe mais baixa, ela tinha um aglomerado de unidades e você tinha então ali um casebre compartilhado, né? Aí a política habitacional na época que tinha já aquela discussão de as favelas vão sumir, vamos eliminar as favelas, pessoal. O conceito era o que então? Vamos higienizar o povo, né? Povo limpo não é povo pobre. Olha o conceito que era aplicado naquela época, né? Então aí a habitação, ela traz para dentro dela as questões sanitárias. Então a gente tem o banheiro aqui. E aí passado o tempo, pessoal, nós vamos dar um pulo de 10 anos aqui, tá? Vamos logo para 1930. E o que rolava em 1930, pessoal? 1930 foi a grande explosão de projetos arquitetônicos, né? Além de projetos de opções da arquitetura, ainda no foco habitacional, no âmbito social, né? Então nós conseguimos trazer agora aqui os banheiros para dentro das casas, mas aí a gente tinha ainda uma grande discussão. Como vencer a demanda habitacional? E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas informações importantes. Eu tenho uma colinha que eu fiz do lado aqui, então não repare se eu focar aqui, tá certo? Então vamos lá, pessoal. E lembrando, né, de fazer inscrição, curtir o canal, né, compartilhar aí, agradecer aos mais de 1.300 inscritos aí, a galera que tá comentando. Eu tô tentando dar o feedback mais rápido também. Aí tem uns shorts rolando legal também, aproveita aí. Né, a gente vai intensificar muito trabalho aqui em 2023, pessoal. Então vamos lá, people. Seguinte, então já que eu trouxe o banheiro aqui agora, né, qual que era a outra questão? Pensa, eu quero tentar deixar a habitação social, né, a política habitacional muito mais próximo do que a classe alta, tá? O que a classe alta tinha? Ela tinha divisão de cômodos, ela tinha um quarto, ela tinha cozinha, tá certo? O social já não tinha, né? Ele era simplesmente uma área, pessoal, que você mesclava entre ali uma cozinha, muitas vezes ela era externa da casa, né? O banheiro chegou agora, os cômodos, né? Uma das propostas, então, era dividir os cômodos, copiar os cômodos, né? Mas a ideia inicial era dividir os cômodos por cortina, né? Então nós tínhamos a divisão dos espaços sociais internos por cortina, né? Essa foi a primeira proposta que rolou em 1930. Tá? Então eu já tenho aquela coisa, aquele quadradão, né? E aí eu fui dividindo isso por cortinas, né? E isso aí foi formando os meus cômodos então, tá? Em 1930 também, galera, rolou uma tal de casa giratória, hein? Olha que loucura, pessoal. Tinha uma proposta de ter uma casa giratória para que a casa pudesse, então, acompanhar, né, as questões solares, mano. Olha que viagem, mano. Mano, em 1930 a galera deu uma bugada, tá? Naquela necessidade de você tentar vencer a demanda habitacional, vencer a grande escala de construções, a galera meio que dá uma surtada, tá? Mas olha que bacana, né? A gente está falando de uma tendência já. E eu estou falando de 1930, já tinha uma proposta já de casa giratória, né? Olha que louco, né, pessoal? Então a casa ela ia girando conforme o sol. E aí você conseguia otimizar e aproveitar o máximo disso, né? Vamos ver o que rolou também aqui. Outra coisa que rolou aqui para nós também, pessoal, já foi começar a padronização do tamanho popular, né? Sabe qual que é o tamanho popular? 45 metros quadrados. Por que 45 metros quadrados, pessoal? A gente pode notar. E a gente repete, e quem trabalha com habitação popular, sabe muito bem disso, é o que a gente tem. Né? A gente não conseguiu nem melhorar isso ainda, pessoal. Né? Se você pegar os apartamentos aí do Minha Casa Minha Vida, dos projetos habitacionais de Coab, e eu posso falar porque eu sou diretor da Coab, né? A gente está variando nisso, né? Então você vai ver 2,42, 2,45, ou seja, dois dormitórios 45 metros quadrados, né? Já veio de 1930. Então em 1930 já houve essa proposta, né, da gente ter então essas questões do 45 metros quadrados. Agora, por que 45 metros quadrados, pessoal? Porque a classe média, ela tinha uma unidade construída em torno de 100 metros quadrados. Se ligou?
Ela tinha 100 metros quadrados. Ah, então se eu tenho uma classe média alta aí com construções de 100 metros quadrados, eu vou fazer metade. Eu vou propor uma metade aqui, então. Tá? E aí, questões de arquitetura de projeto faziam casas repetidas. Então, um módulo de 90, pessoal, né, metros quadrados, era muito interessante na modulação dos projetos. Né? Isso acabou ficando, então, uma unidadezinha 45. Então, 45, 45 dava 90. Eu estava dentro ali, né, dos padrões da época. Né? Olha que viagem, olha que loucura isso, pessoal. Foi em 1930, então, que a gente estipulou forçadamente que um padrão popular aí era em torno de 45 metros quadrados. E a gente carrega isso até hoje, hein? Até hoje, se liga, né? Porque você tinha aquelas questões realmente de modulação, né? Então, a gente era questões de modulação, tá? Então, se a classe média alta, ela tinha uma proporção em média de 100 metros quadrados, então a modulação entre 45 e 50, ela se encaixava muito bem ali, né? Então, o que a gente tem do popular começa lá em 1930, beleza? O que rolou mais também aqui, aí eu já comecei então a definir, né, as questões da casa proletariada, realmente, então isso se moldou desse formato, toda a questão de popular, ela se tornou nessa questão dos 45 metros quadrados, 50 metros quadrados, tá? 2 dormitórios, um módulo sanitário, um módulo de alimentação e um módulo de estar. Era isso que era a tendência em 1930, tá? Com muita crítica, pessoal, com muita briga ainda, né? Aí, como sempre, as classes sociais, os movimentos sociais, a importância dos movimentos sociais nisso, né? Começou a se questionar se essas pessoas poderiam, então, ampliar. Tá? E aí começou, então, a se criar um modelo chamado Casa do Futuro. A Casa do Futuro nada mais é que você desenvolver um projeto no módulo 245, 250, mas que pudesse ter, então, uma futura ampliação para o fundo. Tá? Dando a possibilidade. Então, era conhecido como a Casa do Futuro. Né? A Casa do Futuro era que, olha, você pode, se você melhorar de vida, né? Se você trabalhar enquanto eles dormem, né? Você pode ampliar a sua casa. Então, a gente tinha um modelinho ali chamado a Casa do Futuro, que nada mais era que um acréscimo de cômodos, tá? Vou te falar uma coisa, 2022, 2023, 2024, 2025, se a gente não mudar isso, vai ficar igual, tá? Aqui nós também estamos trabalhando da mesma forma, a gente cria um embriãozinho e depois ele tem a possibilidade de ampliar futuramente, tá? Então, 1930, a gente não conseguiu quebrar ou mudar esse modelo ainda, pessoal. Vamos lá, o que mais tem em 1930? Beleza. Lógico que aí quando você começa a ter esse modelinho padrão, que essas eram todas iguais, tá? Eu começo a ter, então, a segregação social. Então, você chegava numa região que você tinha as casinhas todas iguais, com o mesmo modelinho, pessoal, você já tinha que, socialmente, você sabia que aquilo ali era algo popular, tá? Era algo social. Então, o próprio layout, essa própria questão do Ctrl+C, Ctrl+V da unidade, de você não ter um projeto individualizado, ele já começou a trazer para a gente a chamada segregação social. Mudamos? Não, não mudamos isso ainda hoje. Tal como você vê os conjuntos habitacionais de Coab, CDHU ou as companhias de habitações sociais aí pelo Brasilzão, né? Você chega lá, você vê aquele Ctrl+C, Ctrl+V, aquele monte de casinha, igual você sabe, que ali é popular. Diferente de um condomínio de alto padrão, diferente de um bairro nobre, que você tem aí a sua arquitetura muito mais individual, direcionada para o seu gosto. Né? Então, em 1930, nós já começamos a discutir que a arquitetura, que o plano urbano, que a engenharia, sim, ela trouxe uma cara aí da segregação social por meio dessas questões, dessas unidades construídas em 1930. Né? Vamos ver aqui o que rolou mais em 1930 aqui também. Legal, 1930, então eu tenho aí o aumento da demanda, nós já começamos a discutir em 1930 a demanda habitacional, ou seja, só as casinhas não ia dar certo, né? Não ia rolar as casinhas, pessoal. Começamos então a verticalizar, tá? Então em 1930, mas mais pro finalzinho de 1930, pessoal, nós já começamos a verticalizar isso, né? Ou seja, fazer os chamados predinhos populares também, ainda no conceito de térreo e mais 4, tá? Térreo e mais 3. Era o máximo que a gente batia. Adianta, mas por que o máximo? Porque era o conhecimento técnico que tinha na época.
né? Nós estamos passando por uma evolução tecnológica, né? Construir fora do TR+4, e isso demandou profissionais habilitados para o cálculo estrutural, inclusive, tá? Vocês vão ver que interessante como que o concreto entra nesse momento também aqui, beleza? Então, em 1930, mas mais para o finalzinho, pessoal, a gente já começa a copiar modelos de Berlim, por exemplo, tá certo? Que já tinha uma arquitetura muito mais econômica, mais verticalizada, né? Muito legal isso. E aí sim, ainda também naquela grande expansão. Tá? Então, além de ter as casinhas populares, eu já começava a enxergar os prédios populares, né? Que era nada mais é que aquela linguiçona de terra mais 4 um monte de apartamento, das chamados apartamentos econômicos. Nós copiamos isso de Berlim, deixa eu ver o bairro que era aqui certinho, pessoal. Então, na verdade, muitos bairros econômicos em Berlim, eu vou deixar para vocês aqui o link depois, tá? Ele já tratava essas questões do apartamento popularzinho, tá? E aí, olha que louco, pessoal. Como começou a aumentar a demanda de habitação vertical popular, nós não tínhamos profissionais habilitados para fazer o cálculo numérico nisso. E aí surge, eu vou meter a imagem para vocês verem aqui, um curso de correspondência de concreto armado, pessoal, isso mesmo. Vocês podiam fazer naquela época, em 1930, você comprava um manual e você aprendia a calcular os prédios em concreto armado. Era um curso por correspondência. Olha que louco a imagenzinha que eu vou deixar para vocês aqui do folderzinho, né? E aí a gente tem, então, nesse mesmo momento, aí a indústria de cimento se ligou e falou, opa, pera lá, eu tenho um negócio bacana para vocês aqui, né? A gente vai fazer concreto armado, eu vou vender mais cimento, eu vou intensificar então. Então começa em 1930 também a discussão da importância do cimento, da importância da construção de concreto, né? Porque nós tínhamos ainda, pessoal, o uso da madeira, né? A gente tinha aquela coisa ainda muito artesanal, né? De fazer com tijolo cerâmico, né? Quando a gente enxerga, quando eu falo a gente, o mercado da civil, ela enxerga a necessidade de verticalizar, e isso só é verticalizado com concreto armado, começa a ser um trabalho, ia falar um palavrão aqui, intenso de divulgar o cimento, né? Então começa as empresas de cimento a bater e trabalhar. Pessoal, olha que imagem bonita, um menininho aqui, muito bonitinho, né? Olha que legal. Ah, o cimento é vidro, o cimento é higiênico, né? Começa isso. Ó, detalhe, tá? Tinha amianto. Fala pra ninguém, tá? Tinha amianto na época, tá? Mas era saudável, era o que a gente tinha rolando ali em 1930. Aqui que eu tô com o meu manual, minhas resenhas que eu coloquei aqui, então eu tô vendo os principais detalhes, né? Ó, e era o cimento Portland, lógico, já falamos sobre o Brook Portland aqui, e a pioneira foi o cimento Portland de Mauá, né? A gente tem São Paulo ali, região sudeste ali, nessas ampliações, beleza? Ah, eu mudei para 1940. Não, 1940 é o próximo vídeo, vamos ficar só 1930. Então vamos lá, pessoal, resenha comigo aqui. O que sobrou? 1920, banheiros, módulos sanitários. 1930, pessoal, as questões da grande demanda. Então surge layouts de projetos diferentes, tá certo? A importância de eu dividir cômodo. Mas quais foram os dois pontos importantes para nós na habitação em 1930? As questões de você padronizar qual é o chamado tamanho popular, né? O módulo, por que o módulo ele é dividido? Porque você faz essa repetição modular em projeto, tudo bem, e a verticalização. Então, quando vem a verticalização, vem a necessidade de concreto armado. E aí surge curso de concreto armado correspondência, surge todo esse rolê para a gente poder administrar também, pessoal. E aí a gente começa, então, em 1930, a intensificar o uso de cimento na construção civil. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Não sei se você sabia um pouquinho desse histórico aí. Se você sabia, comenta. Se tem algum ou um fato que passou aqui que eu não me liguei, coloca aqui que eu gosto de aprender também. E se você também não gostou, porra, coloca também aqui, né? Aqui sim é um canal democrático, você pode curtir ou descurtir, mas eu preferiria que você curtisse o vídeo, pessoal, porque dá um trabalho puxar esse histórico para vocês aqui, mas a gente que é da área é muito importante ter conhecimento, tá? Não esqueça de curtir, compartilhar, de acessar o site da Interativa, www.interativaportal.com.br, tem os meus cursos alocados lá também, beleza? Eu sou o professor Jonas, espero vocês no próximo vídeo, galera, valeu!